Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus que sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crentes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. E mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, de 1 a 19. É um fato, não uma fábula. A ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular da fé cristã. Sem ela não temos esperança para esta vida, nem para a vida por vir. Por isso é importante reconhecer que a nossa crença na ressurreição de Cristo não é baseada em sentimentos religiosos ou em rumores infundados, mas num fato histórico com evidências sólidas que o sustentam. Há um século, um grupo de advogados reuniu-se na Inglaterra a fim de discutir os relatos bíblicos da ressurreição de Jesus. Eles queriam verificar se as informações disponíveis sobre a ressurreição de Cristo eram suficientes para sustentá-la diante de uma corte de justiça. Eles concluíram que a ressurreição de Cristo é um dos fatos da história com as melhores evidências. Em seu livro Countdown, ou Contagem Regressiva, D.B. Hart apresenta algumas perguntas para reflexão sobre a ressurreição. Existem 2 requisitos essenciais. 1. Alguém já enganou a morte e conseguiu prová-lo? 2. Ela está à minha disposição? Hart declara que somente o túmulo de Jesus está vazio. E como Jesus venceu o pecado e a morte, nós, os que confiamos nele, também experimentaremos a ressurreição. Paulo escreveu na carta de 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Evidências históricas e inúmeras vidas transformadas testificam que a ressurreição de Jesus é um fato. Você já colocou a sua esperança no Cristo ressurreto? A ressurreição de Cristo é mais do que um fato histórico. É a prova da nossa salvação.